Bom, pessoal, vamos começar aqui o Podcast BR, canal sobre Ultimate Frisbee Sports. A gente está começando a série Pod Análise, onde a gente vai estar analisando os jogos, momentos, lançamentos. Eu sou Arthur Cardelino, jogo há muitos anos, assisto muito jogo, sei um monte de coisa e vou tentar compartilhar com você o que está no vídeo para, se for você lá, melhorar, se for não você lá, poder melhorar pelo erro ou acerto do outro. Então aqui a gente tem uma disputa de terceiro lugar entre o Strix de Brasília e o Rival de São Paulo pelo torneio Unity, que acontece há 3-4 anos no Brasil. Essa aqui é uma filmagem feita da arquibancada por um participante que foi o Kimos do Canadá. Então aqui a gente começa com um turnover do Rival e o Strix está atacando para a esquerda da tela, este lado aqui, ok? A gente vai perceber que tem uma zona, veja um cup fechado, formação 2, tentando fechar um passe lateral, outro lado lateral e um na frente para evitar os passes frontais. Algumas pessoas chamam isso de copo de vinho, né? A gente tem 3 cutters à frente, olhando para o disco, outra pessoa olhando para o disco no espaço aberto. Seria um ótimo momento para swing, mover o disco por essa parte do campo, visto que essa defensora também está indo embora. Mas nenhum deles está pedindo ou indicando com o corpo para onde deveríamos mover o disco. O handler continua focado em alguma coisa. O cup está totalmente olhando só o disco, não está olhando e reagindo ao que aquelas pessoas estão fazendo. Essa cutter se exclui quase na linha. Esses outros 3, nenhum se comunica e não consegue chamar o jogo, que seria preferencial aqui. Fazer um swing, penetrar give and go até aqui, depois segurar a posse um pouco. E aí rola um passe louco, alto risco, alto ganho. Foi um hammer para 2 cutters altos, que já estavam a pontuar muito no campeonato. Então, nesse caso, valeu a pena. Aqui a gente tem um pool longo, da qual o Rival vai tentar centralizar o disco com esse primeiro passe. Infelizmente já acontece um passe alto e eles perdem a posse. Uma pessoa, terceiro, deveria ter vindo ajudar com outras possibilidades nessa parte do campo, né? Então infelizmente já faz um turnover, como vocês podem ver. O que você quer fazer nessa situação? Esse cutter explodir o mais rápido para o espaço dentro da área e um passe simples, aqui um back ou um for, no espaço no futuro para ele correr. Não acontece porque o handler não pivotou para o lado do campo favorável. Os defensores tentam coordenar como eles vão defender. O Strix vai invadindo a área, ocupando, parece formar uma estaca no meio e sai outro hammer para o cutter. Aqui a gente tem um ataque do Rival, né? Eles estão tentando avançar o disco. A gente acabou de ver um upline pelo lado do break. Então o Rival tem bastante área para atacar, tanto em profundidade quanto voltar com o disco para o meio numa centralização. E aqui você tem exatamente isso, a escolha de não vir num curto central ou para swingar ou para conseguir explorar outra área do campo, e sim um passe laminado para a área e o defensor consegue pegar. Perceber que nesse caso aqui a gente tem separação entre as duas pessoas, só que esse não consegue proteger o disco. O defensor vindo, correndo, se movimentando, vai ter mais energia para conseguir saltar e defender o disco. Esse passe tinha que sair mais longe para manter a separação que tinha os cutters. Ótimo peel do defensor. Aqui temos uma saída estática do Strix contra também uma zona. Ótimo passe de ganho. Se esse aqui é o outro handler, ele quer se mover mais rápido do disco para receber o passe de volta. Enquanto essa cutter e esse cutter poderiam entrar no passe do meio para ganhar mais, fazer um small gainer e o handler, avançar pelo meio. Então foi uma ótima movimentação, um ótimo lance do ataque. A defesa
Se tivesse dado um layout que é perigoso, poderia ter a defesa. Eles querem fechar o próximo passe. Não está comunicando o time, não está olhando, não está vendo os defensores, assim como ele. Essa parte da defesa tinha que estar mais consciente do que está acontecendo aqui atrás. Refeito o cup, quase não dá para fazer um ponta passe. Passe flutuado, Hospital Pass, 2 contra 1. Um geralmente pula mais cedo para o defensor errar o timing e o segundo pega o lixo ou fica torcendo para quando alguém defender ou alguém pegar, ele pegar a sobra, né? Percebam que saltam atrasados e ainda rola algum contato e tem um turnover. Nesse lance, a gente vai sair de uma posição estática do Strix atacando novamente para a esquerda. A gente tem aqui uma situação de trap, 2 marcadores, uma fechando centralização, um passe na frente, 3 cutters sobremarcados pelos defensores. Novamente, a gente quer centralizar e puxar um swing, gainers pelo lado onde não tem defensores. Então a gente consegue a centralização, a defesa muito bem preparada já fecha uma possibilidade de swing, mas também parece que não tinha outro jogador aqui embaixo da tela para fazer isso. E a gente consegue um passe furando o cup. Isso é uma atenção desses 2 defensores. Essa pessoa não marcava ninguém, não estava oferecendo nenhum passe, não ia fechar nada. Deveria ter se preocupado com o meio, que é sempre ótimo contra as zonas. Passes no meio, os passes na linha são melhor para armar traps e a zona possivelmente funcionar melhor. Tem que ver exatamente quais eram as demandas que o time defensivo essa linha fazia. Esse passe então conecta na menina que deveria sair num give and go, movendo o disco rápido, mas ela escolhe manter a posse, visto que já foi um ganho bom, não está errado. E assim os cutters têm que se preparar. Vejam, temos 3 handlers. O cup, 1, 2, 3, 4. Eles têm que estar reagindo aos cutters. Percebam que essa pessoa não está marcando muito bem ninguém numa área. Esse também não está cobrindo nada. Poderiam ter selecionado mais o cup para o lado a partir desse momento. Os handlers procuram movimentar os marcadores. Um passe. 2 novamente pelos lados que eu falei que tinha menos cobertura. A defesa poderia ter chamado individual, poderia ter coordenado um pouco melhor, mas a gente não sabe qual era a estrutura 100%. Parecia ser um esquema de 4, 2 mids e um deep short ou deep deep. Aqui a gente tem turnover do Strix, então vai ter uma chance do rival atacar. Imediatamente a pessoa tem um passe aqui, ó, 15, 20 metros, ótimo gainer. Pena que está fazendo um undercut in, ou seja, ele está vindo para um passe under, in em direção ao disco. Ou seja, ele vai pegar o disco de costas para o campo. Seria melhor se ele tivesse em away ou pegasse em power position, que é quando ele pegasse nessa corrida para conectar alguma coisa para frente. Mas como já tem um ganho grande, eles querem mover o disco para melhorar a estrutura do ataque. Então, acontece o passe. Eles continuam na linha, tentando centralizar. Nesse aqui tem uma questão avançada, no qual esse defensor, se estivesse atento, girado o quadril no sentido horário, ele poderia estar vendo o disco e fazer um possível peel poach, reconhecendo que essa pessoa está livre para fazer essa defesa no meio, mas ele está muito concentrado no marcador dele. Nessa posição, essa pessoa, o outro handler já deveria estar correndo para que quando esse cutter, na minha visão, pegasse o disco, já poder fazer um passe para esse espaço, ou esse indivíduo cortar para ela poder continuar e mover o disco. Uma coisa que não acontece. Aqui a gente tem uma questão de dificuldade de reset. Vejam que ela olha muito para frente. As duas pessoas estão muito próximas, não fornecendo muito espaço para o disco. Mas ela se abriu, faz um passe para o espaço. Tem que abrir essa pivotada. Estaca vertical. Temos um lance de falta polêmico na época, eu ainda acredito que seja. Que quando uma pessoa está recuperando a posição, ela tem que tomar cuidado com o handler, ele pode estar se movendo para qualquer lado.
Então chegou de uma vez na hora do passe. Reconhece a falta, ótimo espírito, entrega o disco. Deveria ter checado que está todo mundo parado e o ataque também. Tem um cheque muito rápido e o jogo já segue. Ele olha para o handler querendo uma movimentação. Se ele pivota para trás e esse handler corta para trás, eles conseguem mover o disco rapidamente. Mas o atraso exige um pouquinho mais de esforço deles. Ótima centralização, ótimo swing. Poderia lançar um round e lançar para essa pessoa, mas escolheu permanecer na frente. Vai abrir novamente o espaço aqui. Vamos ver se o Rival faz o que a gente falou. Dessa pessoa que estão indo bater e vir para o lado, bater e vir para o lado. Excelente. Esse espaço curto é sempre bom para o handler fazer aquele away cut, pegar o disco olhando para frente. Se essa pessoa não estivesse aqui, se não me engano esse é o Nilau, poderia já pegar uma power position olhando para frente. Mandou limpar, muito próximo. Eles vão tentando mover o disco rápido, alguma coisa bem. Gunslinger Fire, Turbo Disco. Novamente uma handler com a dificuldade de fazer o passe. Vejam que a estaca está muito aberta. Poderia ter permitido mais poaches e pills. Esse handler está sempre próximo do disco, tentando pegar ele, mover, mas ele poderia fazer umas escolhas de mais ganho. Conseguir se penetrar mais com o passe, mais gainers. A gente tem um passe então ótimo de média distância, tem que sair da linha, tem que sair da trap, ele pede o disco, recebe. Nesse momento deveria ter uma preocupação em centralizar o disco, reconhecer também os cutters e o espaço na área, é o que essa pessoa reconhece, mas não tem separação. E essa escolha, tanto de não ter separação em um passe curto, considero errada. Poderia aqui nesse momento ter nesse dump focado em ter mais espaço livre aqui para ele pegar esse passe, jogar um, conectar o último da estaca pelo lado fechado ou o primeiro pelo lado fechado, então fazia 1, 2 e aí estaria próximo da área para fazer melhores escolhas. Então corte sem separação, tomada de decisão sem separação e ainda foi lançado curto. Possivelmente no futuro teria melhores chances, mas nunca saberemos. Aqui novamente a gente pode analisar um turnover por parte dos Strix. O que a gente tem aqui? Uma galera, defesa e ataque. O que eles querem fazer então? Isolar a pessoa na frente para fazer um puta gainer lá na frente ou reciclar o disco? A gente primeiro percebe que eles limpam. Tem uma movimentação muito próxima de novo, dificultando os passes e o timing. Se pivota para a direita, conseguir um passe de centralização, pouco movimento de pivotada. Passe para frente, interessante. Vai poder conectar rápido. Marcação não definiu o lado, poderia ter ajudado, mas é difícil. Marcadora foi pega, disc watching, olhando o disco, viajando na maionese, pensando na morte da bezerra. Perceba, ela não está cobrindo a área, que é a coisa mais importante. E aí a gente consegue um ótimo passe para o ponto no futuro. Excelente ponto. Deméritos mais para a defesa, que poderia ter não dormido tanto, mas já tem experiência hoje em dia e ela não faz mais esse tipo de erro. Novamente, tentando organizar alguma espécie de estaca, fazendo passes away para a linha, uma coisa que foca pouco é a centralização. A gente tem uma defesa interessante, outro passe atrasado, outro passe mais atrás. Se a gente rever o lance, a gente tem, né, um puta corte upline, o que é excelente. Deveria ter feito esse passe mais para frente para ganhar mais, visto que o defensor vai perder. Não foi travel, ou foi por bem pouquinho. Se vocês repararem, eu no caso do vídeo estou olhando o pé e o disco para reparar isso, já que eu estou com uma marcação estática. Para o próximo lance estar atento. Esse passe, se fosse para um break, seria excelente, mas faz também um ótimo give and go frontal. Nesse caso, volto a olhar o pé, porque eu estou percebendo algum tipo de travel, alguma coisa.
uma estaca melhor formada, um passe forehand around, visto que a marcação não é das melhores, poderia ter movimentado o disco com esse jogador? Poderia, mas não foi bem aproveitada. Aqui teve a chamada de travel, mas eu lembro até hoje que eu comuniquei esse erro constante estava acontecendo, estava tendo uma saída atrasada, né, do disco da mão, já estava movendo, então play on nessa condição. Novamente o Ravel continua com uma espécie do que parece ser uma zona. Vejam que a pivotada para o centro do campo grande já fornece o passe centralizador, já centraliza no ótimo do meio do campo. Aqui poderia ter sido fake for para conectar no mais um swing e fornecer mais campo. Felizmente a gente tem uma volta rápida. Por sorte tem um cutter vindo para já mover esse disco rápido. Pegou olhando para o campo, conectou. É a melhor decisão? Talvez não. Tem que ver o que na época o Strix, que é o time de vermelho, estava querendo. Esse defensor tinha que ter fechado mais frontal com a ajuda desse. Essa pessoa não parece cobrindo ninguém, assim como esse. Possivelmente ter segurado esse fake e rodado novamente nesses dois seria a melhor opção. Mas o que a gente tem aqui? Um cutter isolado, quase 3 contra um defensor. A gente tem mais altura, tem mais poder. Era uma decisão que a gente tomava sempre fácil. Aqui a gente tem uma cutter na área. Está preparando para fazer o corte. É só aparecer em frente ao disco que pontua. Mas como a gente estava em superioridade, dificultou bastante para a defesa. Vou adiantar aqui que é a celebração dos lindos, povo feliz, fazendo pontinho. Mas é isso, avaliar bem o que está acontecendo na tela é fácil. Vamos lá, vamos ver se a gente aprendeu com os erros do Ravel. O que o Ravel faz? Só pivotada para fora ou fica parado na base, eles não centralizam. Percebam que aqui, ó, poderia ter centralizado rapidamente. Essa pessoa está olhando para ele, ou seja, ela está vendo o timing para ela correr. E esse está vindo para o espaço aberto. Possivelmente o marcador dele é esse. A gente está fazendo aqui uma espécie de side stack com uma isolation cut. Ela já está isolada para poder trabalhar. Não pivotei, não fiz a centralizada, então mantenho o erro. Continuo olhando para frente, acontece um cutter com um passe difícil. Poderia ter centralizado, poderia ter esperado, sim. Mas como estava dando certo os passes longos, a gente investe. Quero chamar a atenção aqui para essa galera. Eu vou repetir o vídeo de novo. Percebam esse conjunto de jogadores aqui já já. Defesa. Se a gente voltar ao ponto, o que a gente vai perceber? Se esse cutter fica perto da linha, o defensor dele não teria a chance de fazer um peel-off, que é quando ele abandona quem ele está defendendo, para ele poder fazer uma defesa, né? Aqui a gente tem um passe complicado, vai requerer a habilidade de cobrir e ser rápido. Como esse cutter vem se aproximando, o defensor entra no modo ativo. Percebam ele agora, como ele está ativo, olhando, já mudou o quadril. O disco está na saída já. Então aqui seria um ponto facilmente para esse cutter. Se o defensor não tivesse mandado bem, está roubando o jogo, mudado o quadril para defender, e esse cutter tivesse percebido que esses dois estão ativos, esse cutter no undercut in e esse no longo, médio, away do disco. E aí acabou gerando essa defesa. Um passe para o futuro, ele não reconheceu a defesa. Infelizmente, Mr. Paolo para salvar o dia. E aí aconteceu deles virem em alguma coisa de upline, que eu não lembro. Meio campo, deve estar aqui uns 35, 40 metros da endzone, turnover. A gente tem a estaca tentando se reformar pela lateral. Alguns cutters ativam, tenta mover o marcador, percebe quem está ficando isolado, quem está atacando a área. Não tem muitas opções de handlers para o undercut no centro ou undercut no break side. Joga um laminado, que era a jogada que a gente treinava. E aí eu te pergunto, 2 contra 1, como que defende isso? Qual o passe ideal? Foi a melhor escolha? Não foi? Era o último ponto do jogo? Esse é um ponto importante a gente trabalhar aqui.
Na minha cabeça hoje, deveria ter coordenado melhor handlers para a gente poder ter movido, não feito escolhas de tanto risco, porque eu acho que era o ponto de acabar o jogo. Ou era golden goal ou a gente estava levando por 1 à frente. Então se fizesse o ponto do revo, teria mais um ponto. Para nossa sorte, o passe cobriu os defensores, foi na mão e a gente conseguiu a medalha de bronze. E é isso, galera. Esse aqui é o primeiro review do vídeo. Vou estar fazendo o próximo do Espírito Sudaca de 2016, NGF Brasil contra 12 Monos. Tem um jogo do Soul Frisbee contra 12 Monos, então a gente vai poder observar como as duas equipes jogam contra esse adversário. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguns casos, alguns pensamentos. O que quero chamar mais atenção é sempre aonde reconhecer que a gente tem esses espaços vazios e chamar o jogo, bater palma, falar o nome, para poder fazer pontos mais rápidos ou mover o disco melhor. Muitas decisões de hammers ou passes longos, que era o que a gente tinha focado na época. Mas se vocês têm habilidade ou podem reconhecer espaço curto, desenvolvam melhor os handlers. Não precisam ser os melhores, visto que vão ser passes curtos e médios, para mover o disco para os melhores espaços vazios. E esse também fica para o revo, mover o disco mais ao centro para os melhores espaços vazios. Em vez de fazer 15 passes, talvez 3, 4 que melhorem o posicionamento do disco. É isso.